Saudações a todos, como estão? Vamos falar sobre o Corinthians, pois o novo comandante foi oficialmente apresentado e discutiu diversos tópicos, incluindo suas táticas defensivas, que se tornaram uma preocupação central neste momento, além de como contornar a ausência de um jogador fundamental. Ele deixou algumas pistas importantes. Um dos atletas não poderá atuar na estreia da Copa do Brasil contra um clube do interior. E como será a performance desse time? Vou detalhar tudo neste vídeo. A coletiva de apresentação do novo treinador foi bastante esclarecedora. Ele já havia feito algumas declarações breves para um canal ligado ao clube quando foi anunciado, mas essa entrevista trouxe à tona várias ideias que quero compartilhar com vocês neste resumo. Com base no que foi mencionado, ele deixou transparecer muitos detalhes sobre suas intenções em montar a equipe para o futuro. Vamos observar isso em campo, pois o tempo é curto. O Corinthians se enfrentará com um clube do interior nesta quarta-feira em um jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, um torneio em que a equipe busca a chance de conquistar um título nesta temporada. O treinador inicia sua jornada exatamente no início da participação do clube na competição deste ano, e no final de semana já há um duelo com um time gaúcho pelo Campeonato Brasileiro que representa uma oportunidade para o Corinthians se reorganizar e, acima de tudo, voltar a apresentar um futebol minimamente atrativo, semelhante ao que foi visto no campeonato estadual ou no final da última temporada, quando o time anterior conseguiu emplacar uma sequência positiva de jogos. O novo técnico ressaltou que essa equipe não deve ser avaliada apenas pelos últimos resultados, considerando que a fase não é das melhores. A ausência de um jogador-chave e a falta de um atleta que ocupasse essa posição desestabilizaram todo o sistema. O sistema defensivo teve diversos problemas que estamos tentando entender, pois começou a se mostrar vulnerável de várias formas. Independentemente do jogador escalado, o Corinthians começou a vacilar. Além disso, houve um período de mudança na posição de goleiro, o que tornou tudo ainda mais desafiador. É verdade que pode ser complicado tocar nesse assunto, já que o goleiro cometeu erros, especialmente em um jogo contra uma equipe carioca, mas ele sempre foi um jogador que contribuiu significativamente para a defesa do Corinthians. Quando a defesa era ultrapassada frequentemente, ele se tornava a solução. Sua ausência também complicou a situação, mas a realidade é que os zagueiros estavam abaixo do esperado, assim como os laterais. Portanto, há muitos problemas a serem resolvidos. O treinador reconhece que precisa apresentar uma resposta rápida. Ele está ciente de que o tempo é curto, tendo apenas 1 ou 2 treinos antes do jogo desta quarta-feira e pouco mais de 2 dias para se preparar para o embate de sábado com o time gaúcho. Ele tem consciência de que o tempo é escasso, conhece o trabalho do treinador adversário e entende as pressões que vai enfrentar, assim como as respostas que precisa encontrar e as mudanças que deve implementar na equipe. O treinador oposto não é ingênuo, ele estava observando o Corinthians e elogiou o trabalho do técnico anterior. Além disso, ele adota uma postura respeitável e elegante, sempre defendendo a classe dos treinadores. Reconhece que o trabalho anterior teve seus bons momentos, mas não é tolo, pois sabe que está assumindo o comando em um período de instabilidade e que precisa corrigir essa situação. Sofrer 33 gols em 29 partidas na temporada é uma estatística que exige uma análise cuidadosa. Dorival conduziu um trabalho interessante em certos momentos, mas está plenamente ciente da instabilidade que enfrentou e da necessidade premente de resolver essa situação. Sofrer 33 gols em 29 partidas na temporada é algo que não pode se repetir. Embora não tenha explicitamente falado sobre contratações, algumas transformações já são visíveis. Ele destacou que o time precisa ser mais compacto, isto é, os espaços devem ser reduzidos. Essa é uma iniciativa inicial que provavelmente ele procurou implementar nos treinamentos com o objetivo de aproximar os setores. Isso significa que, antes de tudo, será essencial um esforço intenso, competição acirrada e diminuição dos espaços para que os adversários não consigam se organizar. Dorival é um treinador bastante adaptável, o que é crucial nesse momento. Durante a conversa, ele foi indagado sobre como a equipe atuará, se de maneira reativa ou controlando a posse de bola, além do esquema tático a ser utilizado.
Ele recordou sua trajetória, afirmando que já trabalhou de diferentes formas dependendo da equipe que treinava. No início de sua carreira, por volta de 2002, quando começou como técnico, frequentemente formava elencos do zero. O passar do tempo passou a treinar times durante a temporada, o que representa seu desafio atual. Ele chegou recentemente e sempre preferiu trabalhar com jogadores de beirada, assim como fez em suas passagens por outros clubes e na seleção onde contava com muitos atletas atuando pelos lados. No entanto, essa não é a realidade do Corinthians, que possui jogadores que atuam pelas laterais, mas não como pontas. Ele ressaltou a importância de trabalhar com os recursos disponíveis e entender como pode atuar com o que tem em mãos. Essa adaptabilidade é uma característica marcante demonstrada em suas passagens anteriores por diversas equipes. Ele já teve experiências em 13 dos times que atualmente estão na Série A, além de ter atuado na seleção, o que lhe confere uma bagagem e versatilidade essenciais para lidar com o elenco atual. Ao longo de sua trajetória, Dorival esteve em vários clubes, incluindo o Atlético Mineiro, e já acumulou experiências em 13 equipes que atualmente disputam a Série A. Sua considerável bagagem, aliada à vivência na seleção, proporciona-lhe a versatilidade necessária para lidar com o grupo do Corinthians. Sua abordagem inicial foi franca, a prioridade é reforçar a defesa evitando gols e reestruturando a equipe do meio para trás, realizando ajustes de maneira gradual. A parte ofensiva também foi abordada especialmente com a chegada de um novo jogador que é uma estrela e que Dorival sabe como gerenciar. Ele possui uma boa compreensão sobre como trabalhar com atletas desse nível e valoriza a utilização de jovens talentos, afirmando que pode haver outros treinadores que utilizem mais a base do que ele, mas aprecia integrar novos talentos. Além disso, mantém um olhar atento para jogadores promissores e certamente buscará oportunidades para promovê-los ao time principal. A situação de um atleta específico também foi comentada, pois ficou evidente que a equipe se desestabilizou após sua saída na reta final da última temporada. Outro jogador participou de algumas partidas no campeonato estadual, mas acabou se lesionando. Outros atletas foram utilizados em determinados momentos, especialmente com a volta do novo jogador, que demonstrou funcionar em algumas situações, mas a ausência de determinados jogadores dificultou a busca por um sistema eficaz. Dorival foi questionado sobre uma formação tática que teve sucesso no passado, onde um atleta atuava em uma posição estratégica, enquanto outros compunham a parte superior do esquema, que trouxe melhores resultados. Quando mudanças foram necessárias, a equipe encontrou dificuldades. A formação em losango, que provou ser bastante eficaz no ano anterior, é a que se sobressai. Ranieri ocupa a base desse esquema, enquanto Martínez Carrilho e Garro estão nas extremidades junto com Memphis e Yuri na linha de ataque. Esse modelo tático foi o que mais se destacou sob a orientação do treinador. Ao necessitar de alterações, o técnico frequentemente encontrou dificuldades, seja com a linha de 3 defensores em Guayaquil, na pré-Libertadores deste ano, ou ao escalar Igor Coronado e Rodrigo Garro simultaneamente contra o Flamengo na Copa do Brasil do ano passado, quando a equipe foi amplamente dominada. Assim, em determinados momentos, a falta de alguns jogadores-chave trouxe desafios algo compreensível, uma vez que montar um time é uma tarefa complexa. O grupo tem qualidade, mas em várias situações as opções disponíveis não corresponderam às expectativas. A prévia da escalação para a partida contra o Novo Horizontino indica o losango com Igor Coronado na extremidade. O treinador mencionou que busca um atleta que queira aproveitar essa oportunidade. Portanto, fica evidente que se a condição física permitir, o que tem sido um obstáculo para Coronado, que enfrenta dificuldades para manter uma sequência de jogos, ele será convocado. O treinador provavelmente se aproximará dele para informá-lo de que esta é a chance dele. Isso se dá porque a alternativa atual não se mostra ideal. Incluir mais um volante como Alex Santana ou Charles também não solucionaria o problema. A ideia de posicionar Memphis mais centralizado não é a melhor estratégia, uma vez que ele deve atuar mais próximo ao ataque. Essa responsabilidade deve recair sobre Coronado. O treinador expressa sua preferência pelo losango formação que tem utilizado ao longo da sua trajetória. O losango mostrou-se eficiente com Ramon com Ranieri Martinez, que se destaca pela intensidade e competitividade.
e capacidade de marcação, além de contribuir ofensivamente, assim como Carrilho, um dos principais jogadores da equipe, e Coronado. Esse é o time com Memphis e Yuri. Para o confronto contra o Novo Horizontino, Memphis ficará de fora e Romero será titular atuando ao lado de Yuri. Angileeli jogará pela esquerda, enquanto Mateuzinho ocupará a direita. Gustavo Henrique também. Foi retirado da lista de relacionados devido a um controle de carga sendo preservado para evitar lesões, especialmente considerando que no fim de semana há uma competição no Campeonato Brasileiro. Na prévia, Kaká estará ao lado de André Ramalho, formando uma defesa que requer atenção. É uma linha defensiva que, ao analisarmos, percebemos que os últimos confrontos não foram satisfatórios. Portanto, é necessário refletir sobre as alterações necessárias. O sistema precisa de ajustes. É essencial melhorar coletivamente, mantendo Ranieri mais próximo dos defensores para oferecer suporte. Os laterais também precisam estar bem posicionados e a compactação mencionada é vital. Para isso, ele inclui Martins na equipe não apenas para intensificar a marcação, mas também para assegurar uma maior proximidade. Quando a equipe estiver com a posse de bola, esses atletas terão a responsabilidade de criar jogadas. Está claro o que o treinador deseja e a expectativa é observar a resposta no primeiro jogo, se será positiva ou não. Contudo, é verdade que, em um único confronto, será complicado obter essa resposta com tamanha organização. Podemos imaginar que agora a equipe irá alinhar suas linhas apresentando compactação e todos os elementos necessários. Isso pode ocorrer principalmente porque o Novo Horizontino é um adversário da segunda divisão, portanto considerado inferior. No entanto, é um time que demonstra competitividade, como já foi citado, pois esteve próximo de subir por 2 anos consecutivos. O trabalho que Eduardo Batista deixou está muito bem estruturado mesmo após sua saída. A equipe precisará voltar para decidir em casa no jogo de volta da Copa do Brasil. O que é importante observar é a evolução, mesmo que mínima, em relação ao que vinha sendo realizado. O treinador investe bastante nisso. Ele comentou sobre a frustração derivada da saída da seleção, algo que realmente o impactou. No entanto, deixou claro que não estaria no clube se não se sentisse preparado, disposto e pronto para essa nova etapa. Assim, está completamente comprometido com a equipe. Ele fez muitos elogios ao clube durante a entrevista, afirmando que diversas vezes ele deixou evidente que não estaria no Corinthians, caso não se sentisse apto, preparado e completamente focado para essa nova etapa. Dessa forma, mostra seu total comprometimento com o clube. Durante a conversa, fez diversos elogios à instituição, lembrando de suas experiências ao enfrentar o Corinthians em várias ocasiões, indicando que sua torcida é uma das mais desafiadoras. Agora terá ao seu lado o apoio dessa torcida, o que representa um novo desafio em sua trajetória profissional. Já havia afirmado que sempre teve o desejo de treinar o Corinthians e revelou que recebeu convites em 3 momentos, mas devido a contratos não poderia agir de outra forma que não fosse em relação ao clube paulista. Ele ressaltou que a única vez que rompeu um contrato foi ao deixar o Ceará para se juntar ao Flamengo, uma oportunidade que se mostrou significativa, resultando em conquistas. Também saiu do São Paulo para a seleção nacional, um chamado que sempre foi um sonho. Declarou que o Corinthians sempre esteve em seus planos e que agora pretende realizar um trabalho notável, deixar um legado e estabelecer uma conexão com a torcida. Ele entende as expectativas dos torcedores e está ajustando suas prioridades em relação às competições. Embora os contextos tenham sido diferentes nos últimos anos agora, o Corinthians se prepara para uma nova temporada. Ele terá a capacidade de equilibrar e pontuar no Campeonato Brasileiro, mas se tornou um expert em jogos eliminatórios com bons resultados recentes. Sempre foi um jogador importante nesse tipo de competição e vê o Corinthians como uma chance real de conquistar um título, seja na Copa do Brasil ou na Sul-Americana. A entrevista foi franca e direta, tocando em vários aspectos, incluindo a defesa e a situação atual da equipe, além de demonstrar seu desejo de estar presente.
Ele explicou que a lentidão nas negociações se deveu a um jogo do Corinthians, que ocorreu durante esse período onde um representante foi até sua residência antes de voltar para a partida. Quanto a seu substituto, ele comentou sobre o momento da equipe e expressou seu desejo de estar disponível. O processo de negociação levou um tempo a mais por conta do jogo do Corinthians, mas conseguiram resolver tudo rapidamente. Ao ser questionado sobre sua ausência nos treinos antes de um jogo contra um rival, mencionou uma audiência em uma cidade próxima que dificultou sua participação. Portanto, não teve tempo suficiente para treinar e enfatizou que outro profissional estava mais familiarizado com a equipe, por isso decidiu que não comandaria o time naquele confronto. Sobre as questões políticas e de bastidores do Corinthians, afirmou que não consegue se concentrar nesses temas, pois confia nas pessoas que o contrataram especialmente em um profissional respeitável no mercado, capaz de formar um bom elenco. Quando percebeu que estava sendo procurado, isso alterou a dinâmica do processo mesmo em meio às turbulências. Ele reconheceu esse profissional como alguém de confiança e ressaltou esse ponto ao longo da entrevista. Sente que tem a obrigação de prestar contas a quem o contratou e decidiu focar no aspecto esportivo, afastando-se de questões que não pode controlar. Isso demonstra sua consciência sobre o que precisa ser feito e é provável que possamos ver uma resposta imediata em termos de desempenho. Embora não se possa garantir resultados esperados e que haja mudanças significativas já na primeira partida. E nos confrontos subsequentes, a equipe deve contar com jogadores que têm demonstrado bom desempenho e se destacado em suas funções. É difícil controlar muitos aspectos. No que se refere ao desempenho tático, acredito que já poderemos observar mudanças relevantes a partir do primeiro jogo e nas partidas subsequentes. A escalação deve incluir Hugo Souza, Mateuzinho Kaká, André Ramalho e Angileri, além de Raniele Martins e Carrilho Coronado Romero e Yuri Alberto. Essa deverá ser a formação contra o Novo Horizontino. Como discutir reforços se não sabemos se o presidente permanecerá? Quem está atuando para novas contratações é o responsável pela área. A partir deste momento, ele juntamente com a comissão técnica estará à frente desse processo. E se Augusto deixar o cargo, nada mudará, pois quem assumir receberá as instruções da comissão. O treinador falou bastante sobre o novo responsável na coletiva, manifestando seu compromisso com o clube, pela confiança que tem na equipe e pelo desejo de trabalhar aqui. O novo presidente não deverá desligar o treinador, já que a multa rescisória é considerável. O treinador, que é bastante experiente nesse aspecto de contratos, já avisa que a penalidade financeira será alta. Portanto, se alguém imaginar a demissão do treinador, é bom esquecer, pois ele ficará até o final de 2026. Esperamos que tudo transcorra bem e que não surja a intenção de desligamento. O novo presidente, caso chegue no lugar de Augusto, precisará afirmar que deseja manter o treinador e que espera a continuidade de um bom trabalho. Com isso, esse presidente estabelecerá um acordo com o treinador e ainda precisará alinhar a situação com o responsável pela área que tem o apoio do técnico. Assim, estamos considerando algumas opções. O responsável já teve conversas com alguns atletas. Um desses jogadores não exigirá um grande investimento e está disponível no mercado, bastando acertar o salário. Para um outro, estamos elaborando uma proposta. Existem aspectos que ainda não posso divulgar, mas há 2 jogadores que estão empregados e que o clube se interessa. Um deles é uma possibilidade real. Estou adiantando as tratativas, o mercado está aberto e o que falta é apenas definir o salário. Estamos planejando fazer uma abordagem. Há informações que não posso divulgar no momento, mas há 2 jogadores em atividade que o clube deseja. Um deles é viável de ser trazido. Estou à frente do que muitos imaginam e não faz sentido duvidar, já que recentemente fui chamado de mentiroso em relação a um valor que surgiu em um curto espaço de tempo. A história se repete sempre, inventam narrativas e depois a verdade vem à tona. Já me acostumei com isso. Se preferirem duvidar, sintam-se à vontade, não é minha culpa estar bem informado. Já temos alguns nomes em mente e esses 2 jogadores que estão em atividade não são estrelas. Agora será necessário dialogar com o presidente, caso não seja Augusto, e verificar a possibilidade de investimento.
Ele pode responder sim ou não, e isso não mudará significativamente a situação, está claro? Portanto, vamos esperar para ver o que ocorre até a metade do ano? Estão garantidos reforços, não permaneceremos na mesma situação. Teremos novas contratações. É fundamental alinhar as necessidades e as posições que devemos fortalecer. Precisamos de um goleiro, mas não é prioridade. Estou compartilhando informações, não opiniões. Um goleiro certo. Para mim, não vejo a necessidade de trazer outro. Eu manteria o atual. Precisamos de zagueiros meio-campistas e atacantes. Atacantes para as laterais e um centroavante que foi uma das minhas surpresas. Um centroavante é imprescindível. A chegada do treinador tem relação com isso, pois ele valoriza esse tipo de jogador. Podemos considerar a contratação de um atleta em destaque que atua no Ceará, que poderia ser uma boa opção. Ou seja, necessitamos de uma equipe completa com no mínimo 4 a 5 novos reforços. A janela de transferências do meio do ano promete ser movimentada. Precisamos de pelo menos 5 jogadores novos. A prioridade será investir no meio-campo e no ataque, buscando um atacante de destaque. Além disso, também contemplarão uma aposta, um atacante em negociação, que pode surpreender positivamente. 5 novos jogadores devem ser incorporados, com uma atenção especial para o meio-campo e o setor ofensivo. O intuito é achar um atacante que se destaque e faça diferença em campo. Além disso, existe a possibilidade de trazer um jogador que representa uma aposta, especialmente um atacante em negociação, que se caracteriza por ter sido revelado em um grande clube, mas atualmente joga em uma equipe de menor notoriedade. Esse tipo de investimento também está sendo considerado. O desenrolar dessa situação até a metade do ano será crucial. O técnico possui a vantagem de que o time em breve poderá desenvolver sua própria identidade, com a expectativa de que isso aconteça para que o grupo mantenha sua competitividade em diversas competições até o meio do ano. A prioridade do técnico está em fortalecer o ataque e o meio-campo, e as táticas estão sendo formuladas para isso. Há uma crença de que ele também enxerga potencial em um dos zagueiros da equipe, embora muitos acreditem que a adição de um novo defensor seja indispensável. O meio-campo, principalmente sem um jogador que proponha jogadas, se torna deficiente na criação de oportunidades. Portanto, a busca por reforços para o meio-campo é essencial, sendo fundamental encontrar um jogador que possa compensar a ausência de um atleta significativo que não se mostra como a solução ideal. Adicionalmente, é possível que esse jogador deixe o clube no meio do ano. Sobre outro atleta, circulam rumores de que sua saída é iminente, com o clube demonstrando interesse nele. Assim, esse atacante pode estar se preparando para uma despedida. Outro jogador também pode não continuar, embora existam expectativas de que alguns integrantes do time permaneçam. A contratação de um certo jogador foi vista como um erro, assim como a de outro. É necessário que o técnico faça os devidos ajustes na equipe e imprima uma nova essência a ela. Agora é intrigante saber o que se pensa sobre essa situação e as percepções em relação ao trabalho do técnico. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. O Corinthians confirmou na última semana a contratação do meia Tomás Pochettino, que estava no Fortaleza. A negociação, que vinha sendo discutida nos bastidores há algum tempo, finalmente foi selada com o anúncio oficial do clube paulista. O jogador, que se destacou pelo Fortaleza em competições como a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, chega para reforçar o meio-campo do timão, com a promessa de trazer criatividade e poder de decisão à equipe. Pochettino, de 26 anos, tem um perfil técnico refinado e se destacou pela sua capacidade de distribuição de jogo, visão de campo e precisão nos passes. Ele se mostrou um dos principais articuladores do time cearense nos últimos anos e foi peça-chave na boa campanha do Fortaleza, que garantiu vagas em competições internacionais e chegou a disputar a fase de grupos da Copa Libertadores. Sua chegada ao Corinthians é vista com grandes expectativas pela torcida, que espera ver o argentino trazendo seu estilo de jogo envolvente para o Morumbi. A negociação, que foi acertada por uma quantia considerável, mostra a ambição do Corinthians em reforçar seu elenco para as competições que se aproximam, especialmente o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores.
A expectativa é que Pochettino agregue qualidade ao setor ofensivo, que tem sido um dos maiores desafios do clube nos últimos anos. O jogador, que se destacou por sua capacidade de finalização de média distância e assistências precisas, deve ter uma função central no esquema de jogo do técnico. Além de sua habilidade técnica, Pochettino também é valorizado pela sua consistência física e por ser um jogador de alto comprometimento tático. Sua versatilidade também é um trunfo, já que pode atuar tanto como meia central quanto aberto pelas laterais do campo, o que lhe permite adaptar-se às diferentes necessidades do Corinthians durante as partidas. Em entrevista após o anúncio oficial de sua chegada, o jogador afirmou estar bastante motivado para defender as cores do Corinthians. Ele destacou a força da torcida e a história do clube como fatores que o atraíram para o timão. É uma honra fazer parte de um time tão tradicional. Tenho certeza de que poderei dar o meu melhor para conquistar títulos importantes e ajudar o clube a voltar a ser protagonista no futebol brasileiro, disse Pochettino. Com a chegada de Tomás Pochettino, o Corinthians sinaliza sua intenção de ser protagonista no cenário nacional e internacional. O jogador é visto como uma peça fundamental para dar mais qualidade e intensidade ao meio-campo. E a torcida corintiana aguarda ansiosa para ver o novo reforço em ação. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!